Olá, tudo bem? Eu sou a professora Divane, estou aqui no Combicon, Congresso Online Brasileiro de Contabilidade, e nós vamos aqui apresentar uma palestra sobre normas contábeis, surgimento e aplicação. Por que eu trouxe isso? Para a gente poder entender da onde surgiram as normas, e depois as normas contábeis, e principalmente como elas devem ser aplicadas. Antes disso, eu vou aqui passar um mini currículo meu, só para você ter ideia da minha formação. Então, atualmente eu faço doutorado em Epistemologia e História da Ciência da Universidade 13 de Fevereiro, na Argentina, em Buenos Aires. Toda a minha formação é em Ciências Contábeis, então desde lá o curso técnico de Contabilidade, Ciências Contábeis, com diversas especializações na área, também em relação à formação de professores, e além de tudo isso, também sou filósofa, E toda a minha preocupação com a filosofia foi estudar aí a ética e principalmente a ética na nossa profissão, bem? Além de tudo isso, eu também coordeno um curso de Ciências Contábeis à distância, isso já há 10 anos. Atuo também como professora nos cursos de pós-graduação da Fundação Vasolini USP e também em cursos de graduação, tanto na FAAP quanto na Universidade Paulista. Bem? Também, a gente está aí no ramo há muito tempo e com muita dedicação, isso é importante sempre falar. Também tenho aí vários trabalhos como orientadora de TCC, do trabalho de conclusão de curso, além de escrever muitos materiais para a educação à distância, a qual eu tenho respeito muito grande, gravações de aulas, E também, como disse, além da coordenação do curso de Ciências Contábeis em AD, também sou coordenadora do curso preparatório para o exame de suficiência, que, como você sabe, hoje, não basta só nós terminarmos o curso de Ciências Contábeis, temos que passar pelo exame de suficiência que é preparado aí pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, eu também coordeno esse curso na Unisyscom, Universidade Corporativa. Bem, além de tudo isso, acabou? Não, ainda tem mais coisas, Também sou escritora aí de diversos livros, também participo em vários congressos, porque não dá para a gente parar, Temos que estar sempre aí nos modernizando e com várias aí atualizações. Além de congressos da área contábil, também congresso voltado para a educação à distância. Sou membro da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Bem? Avalio diversos artigos científicos, lá na Convimbra, Convimbra é o Congresso Virtual Brasileiro de Administração, tenho essa responsabilidade, além de avaliar diversos cursos de Ciências Contábeis para lá o curso além de também de analisar vários para o curso de Ciências Contábeis lá para o Guia do Estudante, Isso também é importante. Já atuei como controller contadora em diversas empresas e atualmente presto serviços de consultoria, tudo bem? Mas tudo isso não é para falar de mim, só para você ter uma ideia o quanto que a nossa formação de ciências contábeis nos permite entrar aí em diversas áreas, Então, não só dentro da empresa, mas principalmente na área da educação, que hoje a maior responsabilidade está aí contribuindo com a formação de novos profissionais. Bem, mas vamos lá. E nossa palestra, como ela está relacionada com normas contábeis, como o título eu já te falei, surgimento e aplicação, então vem a pergunta, O que são normas e para que servem? Então, antes de nós adentrarmos sobre as normas contábeis, eu achei melhor a gente trazer algumas informações sobre o significado de uma norma, Eu fui buscar isso no dicionário, tudo bem? Entre diversos dicionários da língua portuguesa, peguei um deles, Olha lá, norma significa o quê? Princípio que serve de regra de lei, Por exemplo, normas escolares, Ainda, modelo, exemplo a ser seguido, Aquilo que determina um comportamento, uma conduta, uma ação. Ou seja, a norma ela está relacionada com regras e essas regras são necessárias para quê? Para o bom convívio aí numa determinada sociedade. Vamos estar falando muito sobre isso,
Em relação ainda às normas, eu posso pegar a etimologia. O que vem a ser etimologia? Significa origem da palavra norma. Então, ela vem do latim como normem, né? Ou seja, né, todas essas situações em relação às normas, qual a nossa grande preocupação? Para que serve e como são aplicadas. E como você já deve estar aí percebendo, dependemos das normas, dependemos das regras para esse bom convívio em sociedade. Tudo bem? Posso trazer ainda alguns sinônimos sobre normas, né? Padrão, preceito, regra, paradigma, modelo, lei, parâmetro, entre aí diversos que nós podemos entender. Tomando como base toda essa situação, tá? O que eu já posso aqui falar? Aplicação da norma, acredito que seja possível resumir nesta frase. Aquilo que determina um comportamento, uma conduta, uma ação ou uma regra. Ou seja, no momento que nós, né, vivemos em sociedade, toda sociedade precisa ter as suas normas, toda sociedade precisa ter as suas regras. Quer uma sociedade familiar, quer uma sociedade religiosa, quer uma sociedade esportiva, quer uma sociedade profissional, empresarial. Então, nós dependemos dessa norma para que todos nós, né, que fazemos parte dessa sociedade, possamos ter o quê? Um comportamento adequado para todos nós vivermos, logicamente, numa situação saudável, tá? E aqui, então, vem algumas perguntas, né, que eu vou colocar aqui e nós vamos estar aí conversando durante essa palestra, tá? É possível participar de algum jogo sem conhecer as regras? Já deve estar pensando. Não, acho que não. O que iria acontecer com esse jogador? Evidentemente, né? Ele ia ter aí vários problemas, justamente por ele não conhecer as normas. Lógico, ele não seria um bom jogador. O que eu quero dizer isso para você? Eu quero dizer o seguinte, então, antes de eu, né, entrar numa sociedade ou numa situação que depende dessas normas, primeiro eu preciso conhecê-las, tá? Somente com esse conhecimento que eu vou ter condições de aplicá-las. É isso mesmo, tá? Continuando aqui. Sendo assim, conhecer as normas, as regras, as leis é imprescindível para todo e qualquer convívio, quer ele familiar, social, profissional, enfim, o convívio humano depende das normas, tá? Então aqui, repito, né, há uma necessidade, repito aqui, de nós conhecermos todas essas normas para entendermos entendermos as pessoas que nós estamos na sociedade e, repetindo aqui, manter um bom convívio entre todos nós, né? E aqui tem mais perguntas para você, vamos lá. Mas quem faz as normas, tá? E se eu não obedecê-las, tá? O que vai acontecer? As normas são imutáveis? Eu vou te deixar essas 3 perguntas, tá? E vou aqui entrar em relação às normas contábeis para que a gente possa, lá no final dessa palestra, responder essas perguntas e você melhor entender aqui qual é o nosso propósito, tá? Então, já começo assim, olha, normas contábeis, postulados, princípios e convenções ainda existem? Ah, então aqui é uma provocação. Vamos lá. Acredito que antes de responder o questionamento proposto, seja necessário apresentar a definição e a composição dos postulados, dos princípios e convenções. Então vamos lá. O que significa um postulado? Pode ser definido como uma proposição ou observação de certa realidade que pode ser considerada como não sujeita a verificação. Os mais importantes são entidade e continuidade. Então, no momento que nós estamos estabelecendo aqui as normas contábeis, nós estamos dizendo que o postulado entidade significa o quê? Significa, não é?
você separar ali todas os bens, as despesas da empresa em relação aos proprietários, né? São duas pessoas diferentes, pessoa física e pessoa jurídica. Além disso, o que significa o postulado da continuidade, né? Aquela ideia, a empresa nasce para prosperar, para crescer, gerar empregos, tributos, etc. Então, as operações relacionadas a essa empresa têm essa ideia de continuidade, principalmente quando a gente analisa as operações a prazo, quer por compra, quer por venda, não importa, financiamentos, empréstimos, etc. Então, são operações que você está pensando em períodos futuros, tá? Que vem a ser um princípio, então. Olha lá, premissas básicas acerca dos fenômenos e eventos contemplados pela contabilidade. Assim tem-se custo histórico como base de valor, realização de receita, competência e denominador comum monetário. Eu tenho certeza que você, de alguma maneira, né, já deve ter estudado alguns deles, né? Então, custo histórico como base de valor. O que eu quero dizer isso? Registrar as operações pelo valor de fato, ou seja, pelo valor que está no documento. Realização de receita. Como que uma receita é realizada? Ou quando eu transfiro fisicamente o bem ou quando eu presto o serviço, né? Competência. Período onde ocorrem os fatos, né? Momento, o mês que ocorreu aquele fato, eu vou registrar, né? Independente de recebimento e pagamento. Denominador comum monetário, ou seja, qual a nossa moeda? O real. Então, nós vamos registrar todas as operações na nossa moeda real. Mesmo que seja uma operação estrangeira, eu vou ter que transferir ou transformar para o real. Isso são princípios, né? E nós temos ainda as convenções. Que vêm a ser convenções? Olha lá, dentro dessa ampla margem de liberdade que os princípios, né, permite ao contador, né, no registro das operações, as convenções vêm o quê? Vêm restringir, ou vêm limitar, ou até mesmo modificar parcialmente o conteúdo dos princípios, definido mais precisamente seu significado. Então, o que nós chamamos aqui de convenções? Consistência, conservadorismo, relevância e objetividade. Então, essas situações o contador precisa, evidentemente, analisar. Aquele fato, ele tem consistência, ou seja, ele está relacionado com o quê? Há documento que possa dar embasamento àquela operação, né? Ser conservador, o que significa isso? Eu registrar o quê? As minhas obrigações, né? Mesmo que eu não tenha o valor correto, eu tenho que registrar um passivo, porque eu tenho que me preocupar com a liquidez, eu vou ter condições de arcar com aquela dívida. Relevância, o fato é importante, o valor é adequado, ou quando eu estiver analisando um saldo, estou procurando 10 centavos de diferença, isso é relevante para mim? O contador tem que analisar isso e ser, logicamente, objetivo em relação às operações. Bem, importante de tudo isso, conhecendo os postulados, os princípios e convenções, ou seja, as suas limitações e o que vem fazendo para adequá-las à realidade, teremos o quê? Condições de entender melhor o sentido da contabilidade. Como você bem sabe, a função da contabilidade o quê? É mensurar os fatos patrimoniais, não é isso? É mensurar e chegar ao valor da empresa, né? Esse é um dos grandes objetivos da empresa, da contabilidade e, logicamente, mensurar essa riqueza, né? O quanto que essa empresa está gerando de riqueza, não só para os seus proprietários, mas também para todos aqueles que contribuem com a formação dessa riqueza, quer os estados, né? Quando eu falo a parte aí tributária, que seja federal, estadual, municipal, os empregados, os terceiros, ou seja, todas as pessoas que direta e indiretamente estão contribuindo com essa riqueza. E aqui que vai continuar a minha pergunta. Normas contábeis, postulados, princípios e convenções ainda existem? Vamos estar respondendo isso daqui a pouco, bem? Já vai pensando aí que eu tenho certeza que você também vai chegar numa conclusão legal. Diante de tudo isso, o que aconteceu? Nós tivemos aí uma grande novidade, que já não é mais novidade, né? Que é a Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007.
Essa lei, ela está em conjunto com a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1977. Ela veio modificar alguns artigos dessa lei e veio com qual propósito, né? Você vai entender por que eu estou falando da lei e aonde eu vou chegar com essas informações. Olha lá. Como sabe-se, a Lei 11.638 inseriu o Brasil no padrão internacional de contabilidade. Isso realmente mudou toda a nossa forma, não só de registrar as operações, mas principalmente de mensurar essas operações. Essa é a nossa preocupação. E, logicamente, com essa mudança, com essa entrada do Brasil no padrão internacional de contabilidade, isso permitiu o quê? Que maiores investidores e que muitos investidores, logicamente, viessem aqui para o nosso país. Com qual finalidade? Entendendo que o Brasil está atendendo um padrão internacional de contabilidade, consequentemente, a valoração dos resultados e, consequentemente, a valoração da empresa passaram a ser de âmbito internacional. Então, é a hora que nós passamos a seguir todas essas regras. Lá, utilizados, porque essas regras são utilizadas em diversos países, tá? E sempre tendo aí como âmbito ou como parâmetro a comparabilidade, tá? Uma vez é que nós não podemos esquecer, tá? Que existe a isonomia tributária de cada país. Então, mesmo nós, dentro do padrão internacional de contabilidade, logicamente que há a preocupação com respeito de cada país, né? Com tudo isso, o que acontece? Várias modificações, né? É onde aí foi criado o CPC, o Comitê de Pronunciamento Contábil, tá? Ele foi criado pela resolução número 1055 de 2005. Você percebe que o comitê ele foi criado antes da própria lei. Por quê? Porque o projeto de lei, ele foi de 2000, o projeto de lei, embora a lei só tenha sido assinada em 28 de dezembro de 2007, mas já havia, logicamente, toda essa preocupação da modernização e dessa inserção do Brasil dentro desse padrão internacional. E com isso, muitas coisas mudaram. Entre elas aqui, repetindo para você, o próprio Comitê de Pronunciamento Contábil, que tem como objetivo o quê? O estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e divulgação de informações dessa natureza. Tá claro? Qual a finalidade de tudo isso? Permitir a emissão de normas pelas entidades reguladoras brasileiras, tá? Visando o quê? A centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, tá? Então, isso fez com que o Brasil, repito, entrasse neste cenário, tá? É importante aqui nós entendermos, então, como esse comitê ele é formado, né? Então, está lá. O comitê ele foi, logicamente, idealizado a partir de esforços de grandes aqui, associações, né? Então, eu tenho aqui a Brasca, a APIMEC, Bovespa, que hoje é a BR3, CFC, Conselho Federal de Contabilidade, FIPECAF, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Autoriais e Financeiras, e o IBRACON. E a Brasca, Associação Brasileira de Companhias Abertas, tá? A APIMEC, que eu só falei a sigla para você, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais. Então, diante desses esforços, tá, partiu-se o quê? Então, vamos montar esse comitê que vai ditar o quê? As normas. Esse comitê que vai ditar as regras, né? Então, vamos lá. Sobre o comitê ainda, nós temos algumas características, tá? O CPC, ele é totalmente autônomo de entidades representadas, deliberando por 2/3 dos seus membros, tá? O Conselho Federal de Contabilidade, extremamente atuante, fornece ali toda a estrutura necessária. Nós temos ali essas 6 entidades que compõem o CPC, mais detalhe, tá? Outras entidades podem vir ser
convidadas, né? Se nós pegarmos uma Anatel, uma Anvisa, então esses órgãos são órgãos reguladores específicos de cada área, né? A própria SUSEP, que é a Superintendência Privada de Seguros do Brasil, tá? Todas essas entidades, eles vêm o quê? Contribuindo com a formação dessas normas, tá? E não podemos esquecer também que a maioria ali dos membros do CPC são contadores, né? Só deveriam ser, né? Nem precisaria estar te falando isso, mas é importante a gente ter essa informação também. Então, além desses 12 membros atuais, porque são dois representantes de cada uma dessas associações, nós podemos ainda ter a participação de outros, conforme eu te falei. Banco Central do Brasil, tá? A própria CVM, Comissão de Valores Imobiliários, Secretaria da Receita Federal e a SUSEP, como eu já me adiantei contigo. Tudo isso por quê? Porque essas entidades, elas são especialistas na sua área. Então, é importante que, dependendo, né, de uma necessidade, de uma regra, de uma norma específica dessas áreas, tenham esses representantes que possam contribuir com tudo isso, perfeito? Nós temos ainda quais são os produtos do CPC, né? O que ele faz? Tá lá os pronunciamentos técnicos, que são as normas, tá? As orientações e interpretações. Por que tudo isso? Porque nós temos, né, as normas internacionais de contabilidades e elas precisam o quê? Ser traduzidas, logicamente, e adaptadas para a nossa realidade, né? Traduzida para a língua portuguesa e ser adaptada à realidade brasileira. Então, precisamos de pessoas, evidentemente, competentes para tudo isso, perfeito? Os pronunciamentos técnicos são obrigatoriamente submetidos a audiências públicas. Isso é muito importante, tá? Se você ainda não fez isso, faça. Entra lá no site do CPC, tá? Ao final da palestra eu deixo lá no último slide todas as referências, tá? Se você não fez isso, por quê? Porque qualquer pessoa pode entrar lá e dar logicamente a sua opinião. Isso é importante que você faça, tá? Porque você vai acompanhando toda a formulação de um pronunciamento, bem? Vamos lá. Essa estrutura, né? Assembleia dos presidentes das entidades, então a estrutura do CPC, elege, né, os membros do CPC, com mandato de 4 anos, né? Isso aqui não é para você decorar, só para a gente poder entender como que é a estrutura do CPC, tá? Podem ainda, né, por 3/4 dos seus membros, indicar outros membros do CPC e ainda podem alterar o regimento interno do CPC. Você percebe que também para o Comitê de Pronunciamento Contábil também tem normas a serem atendidas, também tem regras para serem atendidas, é isso mesmo, tá? Nós temos ainda 4 coordenadorias, tá? A de operações, de relações institucionais, de relações internacionais e ainda a técnica, tá? Então, todas essas coordenadorias, repito, vão contribuir aí com a formação das normas, tá? Aqui eu trouxe só para você ter uma ideia, lógico, não vai dar para você ler isso e a finalidade não é essa, tá? Só para você ter uma ideia aqui, né? Isso caso, logicamente, você ainda não tenha feito essa pesquisa, né? Entrando lá no site do CPC, nós podemos pegar lá o link pronunciamentos, né? Tá bem em cima, Babinho, né? Você vai entrar lá, você vai ver todos os pronunciamentos até agora emitidos. E muitos deles você vai ver um Rzinho, né? R1, R2, R3, o que é isso? Porque foi revisado e foi emitido um novo, né? Por quê? Porque as normas vão sendo alteradas, elas vão sendo modificadas, de acordo com o quê? De acordo com as necessidades, né, desta sociedade que nós estamos, né? Então, logicamente que eu não vou ler isso aqui para você, tudo não tem cabimento, mas eu vou pegar lá, sei lá, CPC 04, o que ele vai estar falando? Do ativo intangível, tá? Se nós pegarmos ali, ó, CPC 10, pagamento baseado em ações, ou seja, para cada operação, para as operações relevantes, para as operações importantes, né? Por essas situações, eu vou buscar a norma adequada. Se eu pegar a CPC 12, ajuste a valor presente, o que é ajuste a valor presente? Como que é calculado? Como é contabilizado? O que eu faço? Vou lá na norma, né?
Como você já deve ter observado, assim, espero, cada pronunciamento desse aí tem uma base de umas 60 páginas, eu acredito que sim, se não for um pouco mais, né? Olha aqui quanto mais que eu tenho. Vamos pegar lá o CPC 27, eu gosto dele. Ativo imobilizado. Então, como que eu mensuro? Como que eu registro? Como que eu calculo a depreciação? Tá? Muitas situações foram modificando a partir da lei 11.638. Talvez você seja muito novo aí, você já esteja até habituado com isso. Tudo bem? Assim espero. Mas outras pessoas, né, assim como eu, que vem analisando e implantando tudo isso, a gente percebe muita modificação. Olha lá, se eu pegar o CPC 20, tá? Custos de empréstimos, né? Então, todas as despesas financeiras em relação aos empréstimos, né? Vamos pegar aqui mais um, CPC 30, receita. Opa, esse foi revogado aqui a partir de 1º de janeiro de 2018, foi revogado o CPC 30. Então, é importante eu lá entender por que foi revogado, porque nasceu um outro, tá? Certo? E essa revogação tem o seu motivo, já não estava atendendo mais às necessidades da nossa área contábil, né? E nós temos aqui mais, olha, vai até o CPC 49, né? O que eu quero dizer com tudo isso para você? Sem contar o CPC PME, que é o CPC da contabilidade das pequenas e médias empresas aqui. O que eu quero dizer? Isso aqui é para decorar? Jamais. Jamais, impossível. Agora, isso tudo é para ser consultado. Então, é muito importante que você consulte, é muito importante que você aplique tudo isso, né? Porque, logicamente, é uma determinação legal e, para tudo isso, você tem que estar sempre o quê? Estudando, tá? Acompanhando, entendendo, tá? Essa é a ideia aqui também da nossa palestra, de chamar atenção sobre isso. Eu peguei aqui o CPC 00, né, que é a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, ou seja, o CPC que vai me dar aqui todas as normas de como eu devo elaborar as demonstrações financeiras ou contábeis, como você queira, que para mim é a mesma coisa, mas tudo bem, tá? Como eu devo elaborar? Aonde que eu vou buscar essa informação? Lá no CPC 00. Ele teve a sua primeira edição em 2008, tá? Mas já houve uma revisão, tá lá, em 2011 saiu um outro CPC. Então aqui é muito importante, repito, que você vá pegando o hábito, se caso ainda não tenha, tá? De você ler, de você acompanhar e aplicar essas novas normas, né? Diante de tudo isso, o que eu posso falar? As normas brasileiras de contabilidade, NBC, tá? Constitui-se num conjunto de regras e procedimentos de conduta que devem ser observadas como requisito para o exercício da profissão contábil, bem como os conceitos doutrinários, princípios, estrutura técnica e procedimentos a serem aplicados na realização dos trabalhos. Percebe que não é uma escolha, tá? Portanto, eu preciso conhecer as regras para ser, aspas agora, um bom jogador. É isso que nós, né? Isso que eu estou aqui passando para você com todo o respeito, tá? Eu fui lá no Conselho Federal de Contabilidade, né, no site do cfc.org, e o que eu vi lá? Eu vi lá uma compilação de todas essas normas. Isso é muito importante você acompanhar também, tá? Está lá à nossa disposição, aonde eu trago a numeração dessa norma brasileira, em conjunto com a resolução do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, né, que deu, logicamente, amparo a essa norma, o nome da norma, qual CPC relacionado, né? Qual o pronunciamento relacionado e ainda qual a relação que tem com o IASB. O que é o IASB? O IASB é o Instituto das Normas Internacionais, né? IASB e IFRS. IASB é o Instituto, IAS seriam as normas, tudo bem? IFRS também são normas, tá? Então, todas essas normas internacionais, elas estão, logicamente, correlacionadas com as nossas, ou inverso, né? Nós estamos nos correlacionando com as normas internacionais de contabilidade.
Repito aqui também, é para decorar? Não, é para consultar. Olha aqui, ó, eu tenho mais lá, se eu pegar a NBC-TG 09, tá? Que a resolução dela qual que é? É o 1138 de 2008, ela tá falando do quê? DVA, demonstração do valor adicionado. Você vai estar lá no CPC 09, porém você não tem uma norma internacional correlacionada. Está errado? Não. Lembra quando eu falei lá atrás? Nós estamos, o quê? Numa convergência das demonstrações contábeis. O que quer dizer essa convergência das demonstrações contábeis em relação aos padrões internacionais? A nossa isonomia precisa ser respeitada. Então, muitas situações ocorrem no nosso país e você não vai ter necessariamente uma norma internacional correspondente, tudo bem? Então, isso é importante também nós deixarmos claro, né? Se eu pegar lá a NBC-TG, porque TG, né? Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, tudo bem? Falar em sigla não é legal, né? Sempre é bom a gente explicar o que quer dizer isso. Se eu pegar lá a NBC-TG 22, né? Ela tá falando informações por segmento. Então, eu vou lá entender o que é esse segmento, né? Vou entender só lendo a norma, nunca decorando, compreendendo essa norma. Está relacionada com o CPC 22, está relacionada com o FRS 8, tá? E assim continuo. Olha lá, eu tenho NBC-TG 33, né? Benefícios a empregados. Então, no momento que a minha empresa gera benefícios a empregados, previdência privada aos empregados, eu preciso procurar essa norma para ver quais são as regras que eu preciso atender. Porque, afinal de contas, isso vai o quê? Modificar resultado, não vai não? Vamos olhar isso. Então, quais são essas normas, como eu devo aplicar, como eu devo registrar essa operação, como isso vai ser representado nas demonstrações financeiras. Olha, e vou embora, olha lá, eu tenho, aqui vamos pegar NBC-TG 47, receita de contrato com o cliente, tá certo? Essa daí que ficou lá no lugar do CPC 30, tudo bem? Então, eu vou lá entender por que foi modificado, quais são as alterações, e assim eu vou entendendo cada norma para melhor aplicação, tá? Eu tenho lá, deixa eu ver, vamos pegar aqui, ITG aqui, por quê? Por que I? Porque são as instruções, lembra que eu falei? Que o CPC, ele libera os pronunciamentos, mas também libera o que também as instruções, né? Olha lá, limite do ativo benefício definido, registro de custeio, tá? Mínima sua interação. Vou lá pegar o CPC 20 para eu entender, né, o que significa isso e se isso é aplicado à minha empresa. Isso aqui é muito importante, não significa que você vai aplicar tudo isso na empresa onde você esteja atuando ou prestando serviço atualmente, mas é importante conhecermos, né? Eu tenho lá, vamos pegar mais uma, a CTG 04, 1317-10, aplicação e interpretação técnica, contrato de construção do setor imobiliário. Atua no setor imobiliário? Lógico, você vai buscar aquelas normas relacionadas com a sua atuação da sua empresa, tá? Aí vem a pergunta, lembra daquela pergunta que eu fiz? Normas contábeis, postulados, princípios e convenções, ainda existem? Essa é a nossa preocupação aqui, tá? E agora, existe, não existe? O que eu vou fazer com tudo isso? Resposta, tem a resposta. Olha lá, a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, tá? NBC-TSP, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2007, que também, olha o detalhe aqui, deixei até negrito, hein? Que também revogou a resolução número 750 de 1993, que dispõe sobre os princípios de contabilidade. Revogou a resolução. E agora? Então não tem mais princípios? Vamos entender isso aqui. É importante ressaltar que, mesmo com a revogação da resolução CFC 750 de 93, os princípios de contabilidade continuam existindo, tá? Essa é a minha preocupação, bem?
Olha lá, vale ressaltar que em 2008 o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu o pronunciamento conceitual básico, que é estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, né? Aquele princípio zero, né? O CPC 00, o primeiro deles, né? Já com a finalidade de adequar os princípios de contabilidade aos padrões internacionais de contabilidade. Tá? Então, quando foi emitido lá na época, já teve essa preocupação. Isso está lá na resolução CFC do Conselho Federal de Contabilidade, a número 1121/2008. Né? Você deve estar muito preocupado. Nossa, mas são muitas resoluções, eu vou decorar tudo isso? Impossível, tá? Compreender, sim. Decorar, não, tá? Que também eles mudam, né? Você já percebeu? Considerando que os princípios contábeis passam por revisão periodicamente, isso é muito importante nós entendermos, tá? Em 2011, foi reeditado o pronunciamento conceitual base, que é o R1, tá? Ou CPC 00, como você queira, e assim o Conselho Federal de Contabilidade revogou a resolução CFC 1121 de 2008. Tá? Dando origem à resolução 1374 de 2011. Você percebe como as coisas vão mudando? Você percebe como as normas estão mudando? Tá? Isso é importante. Diante de tudo isso, o pronunciamento contábil, o pronunciamento conceitual base, que é o R1, contempla no capítulo 3 características qualitativas da informação contábil e financeira útil. Eu tenho aqui dois tipos, né, de características. Eu tenho as características qualitativas fundamentais, que vem a ser a relevância e a representação fidedigna. E tenho também as características qualitativas de melhoria, que vem a ser comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Se você analisar isso com muito cuidado, você vai ver que nada mais são do que os princípios, os postulados e as convenções, tá? Só houve o quê? Uma mudança de título, tá? Uma mudança de título justamente para trazer o quê? Tá? Todas essas regras, né? Princípios, postulados e convenções aos padrões internacionais de contabilidade. Então, para eu saber se um item é relevante, tá? Eu tenho que entender da operação, para eu poder saber se aquelas demonstrações representam realmente a situação financeira e econômica de uma empresa. Tá? O que eu estou atendendo? Eu estou atendendo um pronunciamento, mas na verdade o princípio está lá atrás. Tá? Então não é que eles foram revogados, eles foram adaptados para uma nova realidade internacional, tá certo? Características qualitativas de melhoria. Ah lá, comparabilidade. Eu posso ficar modificando as operações de uma empresa? Pega um exemplo aí, sei lá, a empresa, né, ela faz lá o rateio dos seus custos, né, indiretos, sei lá, com base no número de empregados. E, de repente, ela resolve fazer o rateio dos custos indiretos com base na quantidade produzida. E ela faz essa modificação dentro do exercício social. O que significa isso? Ela vai perder a comparabilidade, tá certo? O que eu estou falando lá de trás? Da consistência, é isso mesmo, percebe? Você percebe? Então, o que aconteceu foram o quê? Repito, a adaptação para essa nova realidade, tudo bem? E aquelas perguntas, né, que eu deixei lá para você, né? Lembra lá no início da nossa palestra? E quem faz as normas, né? Já dá para a gente responder, eu tenho certeza que você já matou essa charada lá. Quem faz as normas? As pessoas, os órgãos responsáveis por aquela sociedade, tá? Então, se eu estou numa sociedade familiar, se eu estou numa sociedade empresarial, se eu estou numa sociedade profissional, tá? E que tipo de sociedade profissional? Numa sociedade religiosa, numa sociedade esportiva, tá? Quem vai fazer as normas são os responsáveis por essa sociedade, logicamente, que seja comum e adequado para o bom convívio entre todos, tá? E se eu não obedecê-las? Aqui vai ser, né? Vai ter que ser punido. Tá claro? Por quê? Porque é pela punição aspa. Ninguém tá falando de açoitar ninguém, por favor, tá?
Afinal de contas, o que deve prevalecer é o bem comum desta mesma sociedade e não o bem pessoal ou individual, tá? Então, as regras precisam ser obedecidas e caso não, logicamente, haverá uma punição sobre isso. Claro? Então, você observa, né? Qualquer análise que a gente fizer de um código de ética empresarial, de um código de ética profissional, todos eles vão estar ali colocando algumas situações, caso isso não seja obedecido. Então, isso é necessário, porque nós humanos erramos, sim, né? Mesmo conhecendo as regras, mesmo assim nós erramos. Então, nós precisamos aí ser punidos para melhor entender o nosso papel na sociedade, tá? Seja qual sociedade nós estejamos, porque a gente participa de várias delas, inclusive, às vezes até ao mesmo tempo, você sabe disso. Nós não somos só profissionais, nós não somos só família, né? Não existe isso, né? Nós vivemos aí realmente num convívio, tá? Um livro muito legal, se você tiver oportunidade, caso você ainda não conheça, é Vigiar e Punir, tá? De Foucault. Adoro esse livro, que ele mostra, né, todas essas situações, o quanto nós, seres humanos, precisamos ser vigiados e o quanto nós precisamos ser punidos também para a gente voltar ao bom convívio, né? Como eu disse lá atrás para você, eu também sou filósofa, né? E sendo filósofa, a gente estuda muito também esse outro lado, tá? E a outra pergunta, e as normas são imutáveis? Não. Tá aqui a resposta. Eu também já sei que você respondeu. Não. Elas mudam de acordo com as necessidades da mesma sociedade a qual pertence, tá? Então, nós estamos sempre em mudança, né? Nós somos um ser assim. Porque no momento que algumas necessidades nossas são saciadas, outras necessidades vão surgir. É assim que acontece, tá claro? Por isso que as normas são sempre mutáveis e não imutáveis, né? Elas mudam realmente para poder atender a toda a sociedade. Então, o que eu quero dizer para vocês, todos esses pronunciamentos contábeis que eu estou aqui, né, te passando, eles podem estar sendo alterados. Entra lá que você vai ver lá no site do CPC que muitos deles estão em audiência pública. Aproveita lá para você dar a sua opinião. Isso é muito importante, tá? Eu deixo aqui para você as referências que eu utilizei, tá? Fica à vontade aí para você poder verificar, né? Está sempre pesquisando e é de extrema importância, né? Não ser o seu papel aqui na Comic Con, que logicamente seja uma grande situação, mas nós temos que estar sempre envolvido com a nossa profissão. Então, participe dos conselhos regionais, participe de congresso, procure escrever trabalhos, uma série de coisas, porque isso tudo vai te trazer da melhor possível para esse mundo aqui profissional, contábil, que eu acho que é o interesse e alegria aqui de todos nós, né? Agradeço por demais aí toda a sua atenção. Deixo aqui meu e-mail, caso você quiser trocar aí alguma figurinha, estarei aí realmente à sua disposição. Muito obrigado e até breve. Gostou da palestra? Que tal assisti-la quando quiser até agosto de 2019, além de ter acesso a outras vantagens e conteúdos exclusivos? Adquira agora a credencial Gold com até 70% de desconto. Acesse combicon.com.br/gold e saiba como.